Salve, salve galera! Segundou, tamo no ar, tamo juntos. Há quanto tempo, né? A gente não começa uma semana podendo respirar tanto. Semana passada até começou bem também, depois de vencer o Botafogo, verdade, mas eu acho que dessa vez é um pouco diferente. O torcedor do Fluminense pode ficar um pouco mais otimista com a atuação do time contra o Atlético Mineiro, porque, gente, é muito sobre isso. Eu bato sempre nessa tecla. Quem me acompanha sabe. Não é vencer de qualquer maneira, vencer sofrendo, vencer na conta do chá. Não é ficar nessa pouca exigência, nesse sarrafo baixo. O torcedor do Fluminense tem que ser exigente, tem que ser ambicioso. E eu acho que o que a gente viu contra o Atlético Mineiro, principalmente novidade no time do Zubeldia, seja jogador, seja forma de jogar, eu acho que dá para respirar um pouco melhor. Mas eu vou mostrar nesse vídeo outros motivos sólidos, reais, para dizer o seguinte: eu estou oficialmente otimista. Eu sei que você vai até estranhar isso, porque o Ilan otimista, Ilan, você reclama de tudo. Eu ouço aí muito, né? Não tem problema não, tá tudo certo. Aqui é democracia. Quem achar que eu sou muito assim, muito assado, pode achar. Eu sei que eu sou apenas realista. Mas agora estou oficialmente otimista. E tenho motivos para isso. Vou mostrar. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e A galera vai chegando, chegando, porque estamos aí 70 mil inscritos. Faltam, sei lá, pouquinhos, mas se não tiver ainda quando você está vendo esse vídeo, ajuda aí, vai. Ajuda dando like, se inscrevendo no canal. Tanto o like quanto a inscrição são de graça e você me ajuda demais. Só clicar embaixo no botãozinho do dedão ou no da inscrição, tá? Me dá essa moral, tenho certeza que você vai me ajudar. Vamos começar a nossa conversa. Primeiro, vou beber um golinho d'água aqui, ó. Água sempre estupidamente gelada, no copo Vibe da Go Case, que esse mês e agora essa semana está com uma promoção imperdível em todo o site. Dia 10, então, vai ser o dia máximo da maior promoção do ano no site da Go Case. Mas nesse momento também muitas promoções no site, inclusive para o Dia das Crianças, né? Você quer dar um presente para o seu filhão, para sua filha, para alguém que você quiser indicar, ou então quiser comprar para o seu pai, para o seu irmão, para aquele amigo que você preza tanto, né? No site da Go Case tem os produtos oficiais do Fluminense, incluindo, sim, os copos térmicos que mantêm a sua bebida gelada por muitas horas, gelada ou quente, como você quiser. Pode ser personalizado, pode botar teu nome aqui embaixo do número 10. E o copo Vibe é o melhor copo, é o copo mais bacana, mais top do seu time oficial, licenciado. Tem também, ó, carregador de celular. Olha aqui, gente. Tá vendo aqui, ó? Personalizado. Você pode dar isso de presente pro seu filho. É maravilhoso. Carregamento super rápido. Recomendo como presente. E, claro, as garrafinhas térmicas, como, por exemplo, essa aqui, a Fresh, a melhor garrafa térmica, capacidade de 950 ml, essa aqui. Ela está na promoção no site, saindo por menos do que a garrafa de 650, que é muito menor. Essa aqui tem uma capacidade maravilhosa, essa é a Fresh. E aqui do lado está a garrafa, a Urban. Essa é mais barata, mas com a mesma qualidade. Tudo pode ser personalizado com seu nome, com número, enfim. Como você quiser, presentão para quem você quiser agradar nesse Dia das Crianças, ou durante o mês, ou apenas para presentear mesmo, tá? Usa aqui o meu cupom, ó, GOILAN. Você vai ter mais desconto, desconto especial, desconto exclusivo aqui do meu canal. Entra pelo QR Code que está aqui embaixo. QR Code ou o primeiro link na descrição desse vídeo. Você entra, usa o cupom GOILAN e vai se dar muito bem com os produtos maravilhosos oficiais do Fluminense ou de qualquer outro clube dentro da Go Case, movidos por torcer. Gente, que bom, né? Que segunda-feira, 3-0. Apesar da arbitragem no futebol brasileiro, que absurdo, que desastre, que caos da arbitragem no nosso futebol. Cada lance esdrúxulo, cada coisa caótica que a gente viu na rodada de ontem. Infelizmente, para os clubes que foram prejudicados,
e felizmente para o Fluminense, dessa vez não foi o Fluminense prejudicado em nada, não teve nem polêmica no jogo com o Atlético Mineiro, mas a gente sabe que amanhã pode acontecer com o Fluminense. Então não é aquele negócio de, não é da minha conta, não foi com o meu time. Não, gente, a gente tem que estar atento, porque na hora que acontecer com o Fluminense, vai todo mundo querer reclamar. Então tem que resolver esse negócio, tem que endireitar, né? Agora, dentro de campo, o Fluminense deu uma endireitada, sim. Mudou muito entre o Renato e o Zubeldia. Eu falei aqui antes do jogo no sábado que o Zubeldia estava sendo um paneleiro que habla, né? Estava sendo uma continuação do Renato Gaúcho em relação aos jogadores relacionados. E não retiro o que eu disse. Eu acho que ele tem que resolver essa questão. Ele não pode continuar deixando de fora os jovens de Xerém, né? Principalmente Riquelme Felipe, Júlio Fidelis, que quando entraram, a gente sabe que mostraram muito talento, principalmente o Fidelis, né? O Riquelme praticamente não teve oportunidade. O Fidelis chegou a jogar períodos maiores dentro dos jogos. E resolvendo, e entrando muito bem como lateral direito. Chegou a ser titular num jogo contra o Bahia, ainda sob comando do Renato Gaúcho, em que ele foi muito bem lá na Fonte Nova, embora o Fluminense tenha empatado o jogo só em 3-3, levou um gol no fim para variar. Então, o Zubeldia, em relação a isso, tem que melhorar. Ele tem que dar oportunidade para os garotos, tem que botar também Lescano, Lavega. Por que não? Se são jogadores que, quando tiveram oportunidade recente, também corresponderam. Então, essa é a parte onde ele tem que melhorar. Agora, jogo jogado dentro de campo, o time mudou. O time é muito mais vertical, muito mais rápido na transição, tem muito mais contra-ataque, como teve, inclusive, contra o Atlético Mineiro. Vou falar disso e mostrar outros dados, e aí são dados concretos, talvez você não tenha ainda atentado, prestar atenção, que me deixam bastante otimista para o futuro próximo do Fluminense em relação a resultados. Primeiro, deixa eu botar aqui na tela para vocês as imagens do treino de hoje. Hoje, segunda-feira, o Fluminense já está treinando. Que coisa, não, Renato Gaúcho? O time vai jogar de 3 em 3 dias de novo. 4 dias, porque foi no sábado o jogo, mas com você também era. E você não conseguia jogar 2 jogos seguidos com a mesma escalação. Agora já são 4 com a mesma, praticamente. O Zubeldia só tem 3 jogos, mas no jogo com o Lanús foi o mesmo time. Só trocou o Everaldo pelo Cano. E mais, no jogo contra o Vitória, imediatamente anterior, lá na Bahia, o Fluminense jogou quase com os titulares também, ainda com o Renato. Ali ele abriu uma exceção. Então já são praticamente 5 jogos em sequência com 90% dos titulares em campo. Não dava para jogar de 3 em 3 dias, Renato? Tem certeza? Hein? Cadê o Renato para vir falar aqui com a gente sobre isso, hein? Sumiu? Será que dá para jogar futebol de 3 em 3 dias? Porque futebol tá na cara que dá. Né? E vou dizer mais, o time melhorou jogando de 3 em 3 dias, com a mesma formação. Porque daquele jeito que era uma zona, ninguém sabia quem ia jogar no próximo jogo, não tinha sequência. Os caras quebravam o ritmo também, aí tinha uma parada FIFA no meio, aí às vezes ficava 15 dias sem jogar, uma zona. Isso em vez de ajudar o time, prejudicava o time no seu desempenho. Então o Renato atrapalhou o Fluminense nessa ladainha, nessa falácia de que não pode jogar de 3 em 3 dias. Meu time tá cansado, meu time não folgou. Vai pro inferno com esse negócio aí. Olha aqui, ó, o time treinando, hein? Treinando nos 40 graus que tava hoje pela manhã. No Rio de Janeiro, CT Carlos Castilho. Vamos ver as imagens do treino. Treino dessa segunda-feira pela manhã, tá, gente? Sem moleza, sem descanso, sem massagem. Olha aí o Zubeldia. Amigo. Quem diria, né? Ó, o Lescano, quem diria que um técnico estrangeiro ia começar a botar ordem na casa? O Mário demorou só uns 6 anos para entender isso, né? Muito na base da pressão, que não tinha mais opção. Ó o Lavega aí. Tá na hora, né, hein, Zubeldia? Tem bastante foto aqui do Lavega, do Bernal, do Lescano. Mais algumas imagens do treino. Esse cara aí mudou tudo, né, gente? Esse moleque. Moleque não, que ele tem 31 anos, né? Mas esse moleque aqui do lado, ó. Esse aqui, esse urso aqui, ó, que é moleque ainda. Esse arrebentou no jogo de sábado. Arrebentou a palavra forte, mas foi bem. Foi realmente bem. Não tem mais conversa, não tem mais como tirar o John Kennedy do time. Eu espero que ele não tire para quarta-feira. Agora, o Acosta mudou o patamar do Fluminense. Mudou. É o cara vertical, o cara que pensa rápido, é o cara que participa da jogada, não dá só o passe e larga, não, ele dá o passe e participa da jogada. Mudou a prateleira do Fluminense. Aí o trio Hércules, René e Samuel Xavier. Samuel fez até gol bonito no jogo contra o Atlético. O Santi, que entrou no finzinho, precisa ter mais oportunidade também.
Otávio, você, amigo, você e Everaldo quiser já pegar o barco ou a barca, meter o pé, com todo respeito, não dá mais, né? Precisa do Everaldo no Fluminense? Eu acho que não, né? E do Otávio? Não precisa. Olha aí, Soteldo aqui em primeiro plano, quase sumido. Aleluia, não entrou. Não entrou, aconteceu o quê? Adivinha, vitória Fluminense com o Germancano, Bernal, mais algumas imagens. Vou passar aqui as imagens um pouquinho mais rápido, tá, gente? O Cano, com toda a idolatria que a gente tem por ele, mas não tem mais como ser titular, com o John Kennedy à disposição. Olha o cara aí, ó. Foi só o Anão não entrar. Adivinha o que aconteceu? O Anão 2, né? O 1 todo mundo quer em campo, que é o Acosta. Não dá mais para imaginar o Fluminense sem o Acosta. Riquelme precisa ser mais utilizado. Mais algumas imagens do treino, vou passar aqui mais rapidinho. Acosta novamente. O Urso tá que tá. O Urso tá ali correndo do lado do... Mais um pouquinho correndo ao lado do Acosta, né? Tá cheio de moral. Urso, Acosta e mais 9, viu, seu Zubeldia? Deu muita dinâmica o John Kennedy ali, entrou querendo muito, né? Participou do primeiro gol, participou do segundo gol. E até o Lima entrou bem, né? De novo, terceiro jogo seguido. Então, cara, ninguém aqui vai perseguir jogador. O cara entrar bem, começar a corresponder, a gente vai elogiar. Eu tô elogiando o Lima. Entrou pela terceira vez bem, então tem que ser reserva, mas pode entrar todo jogo, não tem problema. Né? Tá entregando, tá correspondendo, tá performando. Então, beleza, tá tudo certo. Keno sempre que entra, ou quase sempre que entra no segundo tempo, também vai bem. Cara, entrou em 40 segundos, fez um gol. Eu respeito muito o Keno, muito mais do que o Soteldo. Keno tem que estar muito na frente do Soteldo na fila do Fluminense. Alguém tem dúvida disso? Olha o monstro aí. Esse coque samurai a gente já sabe de quem é, né? Não precisa nem ver a cara dele, né? Errou muito o Canóbio, tá? Participou muito, teve uns acertos no jogo, mas errou muito no jogo de sábado, errando muito a finalização, né? Tem que treinar mais finalização o Canóbio. Às vezes toma a decisão errada. Olha o Lima aqui do lado. Boa, Lima! Mais um jogo que o Lima foi bem, entrando no segundo tempo. Aí a gente elogia, cara. Não vamos pegar no pé à toa aqui de ninguém, não. Mas eu acho que é reserva. O Lima é reserva, é um bom reserva. Aí entrando ali nos 15, 20 minutos finais. Mais algumas imagens, o Guga ali. Essas imagens do treino dessa manhã, tá? De segunda-feira. Repito, calor intenso no Rio de Janeiro. Martinelli, que tá jogando Martinelli, hein, galera? Calor intenso no Rio de Janeiro. Devia estar uns 40 graus no sol lá hoje. E a galera foi pro sacrifício. Tudo bem, folgaram ontem. Mas hoje de manhã tá todo mundo aí debaixo do sol, torrando, fritando. Debaixo do sol escaldante, já tá um sol de verão. Hoje e ontem tava uma coisa de maluco, né? O John Kennedy deve estar muito motivado, né, cara? Não tem como tirar ele do time agora. Enfim, imagens de hoje, do treinamento iniciando a semana. Mas por que que eu tô exatamente... E lá você sempre pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista e eu sou exigente. Eu sou exigente. Eu cobro dos tricolores que eles sejam exigentes, que eles saibam o tamanho do Fluminense. É isso, gente. É sobre isso. O Fluminense ganhou um jogo sábado sem fazer uma atuação brilhante, mas com uma atuação boa, de fato. Uma atuação boa, em que finalizou 14 vezes e 10 na direção certa. E por que está finalizando certo muito mais na direção certa? Porque está chegando em condições melhores, está criando chances mais claras, jogando por dentro, né? Joga de vez em quando também pelos lados, um cruzamento ou outro, mas não é a regra cruzamento. Não é a única jogada, não é samba de uma nota só, time sem repertório, não. Está criando muito mais chances em contra-ataque ou em jogadas construídas pelo meio, por dentro, com o Lúcio Acosta, principalmente. E ele está fazendo que os outros cresçam junto com ele. Acabou aquela falta de variação de jogada, de repertório, que era característica do jogo do Renato Gaúcho e já com o Mano Menezes. Então é um time que consegue criar chances mais claras, chega em condições melhores para finalizar. E quando você chega em condições melhores, mais tranquilas, mais confortáveis para finalizar, é mais provável você acertar o gol, pelo menos. Por isso, o Fluminense finalizou 14 vezes sábado e acertou 10 na direção certa. E dessas, 3 entraram. Então, um aproveitamento muito aceitável, que gera otimismo. E não só isso gera otimismo. Vou mostrar para vocês primeiro, galera. Olha aqui, ó. Olha esse dado aqui, ó. Tá? Que já faz parte do retrospecto com o Zubeldia. Retrospecto ainda curto, mas com o Zubeldia tá assim, ó. Olha aqui. O Fluminense, no retorno do Brasileirão, é o 5º colocado. É o 5º time com mais pontos
Palmeiras fez 19 pontos, Flamengo 15, Cruzeiro 15, Vasco 14. Vasco está com 14 pontos também, deu uma reagida com o Diniz. E o Fluminense 14 pontos. E lembrando que o Fluminense levou um gol no último instante contra o Sport, a meu ver até um gol irregular, mas senão ele estaria com 16. Não tivesse levado aquele gol, ele seria o segundo time com a melhor campanha no retorno. Então, começa por aí. Está acima do Mirassol, por exemplo, que é o adversário do Flu quarta-feira. O Mirassol vem de 3 jogos sem vitória, tá, gente? 2 empates, Atlético Mineiro e Juventude, e ontem perdeu para o Corinthians 3-0. Então eles chegam meio desestabilizados. O time que está muito bem no campeonato, está à frente do Fluminense, é o 6º colocado no campeonato, mas no retorno o Flu o Flu é o 5º, o Mirassol é o 6º. Mesmo número de pontos os dois, tá? A questão aqui é só desempate nos critérios. Mas, enfim, está fazendo um bom retorno. Chegou a ser uma parte com o Renato, né? Porque são quantos jogos? São 8 jogos. O Fluminense no retorno tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Um desses empates poderia ser vitória se não tivesse levado o gol no fim lá contra o Sport Recife. Então, boa campanha no retorno. Olha como é que está a classificação. Eu vou mostrar um negócio que ninguém acho que percebeu ainda, tá? Vou mostrar aqui a classificação do campeonato, tá? Não é só do retorno, não. Para vocês. Espera aí, galera. Aqui, vamos lá botar aqui a classificação. E aí vocês vão entender uma questão aqui envolvendo a sequência de jogos que vai ter o Fluminense agora. Próxima, tá? Cadê? Deixa eu botar a classificação aqui na tela. Agora sim. Palmeiras assumiu a liderança, né, gente? O Flamengo perdeu o jogo lá pro Bahia, controverso. Palmeiras teve uma vitória de virada muito boa contra o São Paulo, mas com aquelas polêmicas de arbitragem realmente absurdas. O Flamengo hoje perdeu a liderança para o Palmeiras, que tem ainda por cima um jogo a menos que o Flamengo. Então, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo é o 4º colocado, fecha o G4, né? Vaga direto na Libertadores, tem que ser o objetivo do Fluminense. Eles têm 43 pontos em 27 jogos. Bahia, que ganhou do Flamengo, o resultado em termos de classificação foi ruim para o Fluminense, foram para 43. E o Flu tem 38, está atrás do Mirassol. Mas o Fluminense tem um jogo a menos que o Mirassol, um jogo a menos que o Bahia e 2 jogos a menos que o Botafogo. Por exemplo, se o Fluminense vence esses 2 jogos, ele vai para 44. Já ultrapassa o Botafogo, que nesse momento tem 2 jogos a mais. Tá? Agora, ele tem um jogo a menos só que o Bahia e um jogo a menos que o Mirassol. Se ele vence esse jogo a menos, ele vai para 41 e fica a 2 desses 2 times aqui. Ou seja, com o Mirassol é um jogo de 6 pontos. É adversário direto. Mas olha aqui do lado direito, agora eu vou mostrar um negócio para vocês que muita gente ainda não prestou atenção. Olha aqui a tabela do Fluminense. Ele pega o Mirassol, quarta-feira agora fora de casa. Aí, na sequência, o próximo jogo é contra o Juventude. Na outra quinta-feira, da próxima semana, que vai ter a parada agora da data FIFA, já está tendo, mas o Fluminense joga partida atrasada contra o Mirassol. E aí, na próxima quinta-feira, é Maracanã, Juventude. Vai contando, vai anotando aí. Maracanã, Juventude, tá? Um jogo em casa, depois do Mirassol. Aí, depois do Juventude em casa, o Fluminense pega o Vasco. Vasco é mandante, mas o jogo é no Maracanã, na outra segunda-feira. Então, 2 jogos no Maracanã consecutivos, Juventude e Vasco. Parou por aí? Não. Olha aqui, ó. Rodada seguinte. Fluminense Internacional. Maracanã, num sábado, dia 25 de outubro. 3 jogos no Maracanã consecutivos? Exatamente. E depois do Internacional, o Fluminense joga com o Ceará no Maracanã. Jogo atrasado, dia 29 de outubro. Não vai estar aqui, porque é um jogo atrasado. 29 de outubro, 4 jogos seguidos no Maracanã. Juventude, Vasco, Internacional, Ceará. 4 seguidos no Maracanã e logo na sequência pega de novo o Ceará, mas aí fora de casa, nessa rodada aqui, 31ª. Então o Fluminense vai jogar com o Ceará dia 29 de outubro e de novo no dia 2 de novembro. Então 2 jogos consecutivos com o Ceará. Um Maracanã e depois lá no Ceará. Então, gente, sinceramente, o Fluminense tá ali começando a namorar, vamos chamar assim, né? A flertar com o G4, o G5, hoje é o 7º colocado. Vai ter a primeira oportunidade de encurtar essa distância contra o Mirassol, quarta-feira agora, adversário direto. É o cara que está exatamente acima dele na classificação, só que eles têm 43 pontos e um jogo a mais. Então pode encurtar de 43 contra 41, que seria a pontuação se o Fluminense vencer fora, e ele vai continuar com um jogo a menos que o Mirassol. Porque o Mirassol, fazendo esse jogo, vai subir para 27 jogos e o Fluminense para 26. Então ele vai ficar com um jogo a menos que o Mirassol, se ele vencer, e com 2 pontos a menos. E vai ficar pertinho do Bahia, que tem 43,
e vai ficar perto do mesmo Botafogo, que também tem 43, e hoje 2 jogos a menos que o Fluminense. E aí, cara, mesmo que não vença o Mirassol quarta-feira, o Flu tem 4 jogos seguidos no Maracanã. Já pensou fazer 12 pontos nesses 4 jogos? Ou pelo menos 10? Vamos lá. Digamos que empate com o Vasco e vença os outros 3. Sinceramente, o que eu vejo para daqui a 4, 5 rodadas é o Fluminense possivelmente num G4. No mínimo um G5, mas pode perfeitamente ingressar no G4, onde hoje está o Botafogo com 43 pontos e 2 jogos a mais. Então, é uma sequência, essa é a sequência da arrancada do Fluminense. É a sequência de se colocar dentro do grupo que não vai precisar se preocupar, por exemplo, em ser campeão da Copa do Brasil para chegar a Libertadores em fase de grupos no ano que vem. Claro que isso vai fortalecer o time, vai gerar uma confiança que, obviamente, vai deixar o Fluminense muito mais forte para a Copa do Brasil, que acontece só em dezembro, a semifinal. E somado a isso, o jogo melhor que eu tenho visto com o Zubeldia, um jogo muito mais veloz, muito mais competitivo, muito mais vertical, muito mais repertório, faltando apenas relacionar os jovens que ele está deixando de fora. Somado a isso, sinceramente, o quadro para mim, nesse momento, é de otimismo. Sim, José Ilan está oficialmente otimista. Há muito tempo que eu não falava isso, mas eu falo com a maior satisfação. E eu vejo o Zubeldia envolvido, comprometido, querendo fazer acontecer. E se ele está querendo, não precisa de muita coisa, né? Com a competência que ele está demonstrando nesses primeiros jogos, só falta ter bom senso, inteligência, né? E talvez uma certa humildade de falar, bom, eu posso relacionar quem está ficando de fora e tirar quem não está rendendo. Leia-se Otávio, Everaldo, Igor Rabelo, tem uns 3 ou 4 aí, Thiago Santos, tem uns 3 ou 4 que não precisam mais ser relacionados, principalmente todos os jogos, você pode botar de vez em quando. E fazendo isso, você abre espaço para quem está pedindo passagem, para quem pode ajudar o Fluminense a ser ainda mais competitivo, como provou agora, por exemplo, John Kennedy, e como está provando o Lúcio Acosta nos últimos jogos. Então, tô otimista sim. Quero saber se você me acompanha e se os motivos que eu mostrei também são suficientes para você, tá? Larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!